E marketing, assim, marketing é comportamento humano, né? A gente fala muito sobre tráfego pago, botões, impulsionar e não sei o quê, mas o marketing, ele é majoritariamente comportamento humano. A gente tem muito que se falou sobre conhecer o cliente, entender quem é o cliente, e eu conheci alguns de vocês pelo formulário. Todo mundo preencheu o formulário aqui? Sim. Quem não preencheu o formulário? Aí, não, fala. Todo mundo preencheu o formulário, então eu sei, eu começo a entender um pouquinho ali em que momento você está. Então, assim, a gente começa a conhecer o momento de cada um. Porque eu não posso simplesmente chegar aqui, subir e começar a falar um monte de groselha aqui para vocês. Ou falar coisas aleatórias. Por exemplo, o Nino pagou mentorias caríssimas. Tu vai para a mentoria aquela mentoria também, né? Vai para uma mentoria caríssima. Os caras estão apresentando aqui, investem muito dinheiro. Só que o ponto é que os caras investem a grana para sentar numa mentoria, numa imersão, num treinamento que não vai falar de açougue. Então o cara que paga uma grana, ele tem que ir lá, buscar um conhecimento macro, transformar isso num conhecimento para o açougue, viver isso, aplicar e errar também, que quem disse que esse cara, que não, ele não está no Instagram aqui, né? O Instagram tudo é lindo, tudo é maravilhoso, ele não está no Instagram. Então ele está na realidade. Que realidade é essa? Cara, o cara que coloca dinheiro, o cara que aplica o conhecimento dele, o cara que pega tudo lá e materializa isso dentro do negócio dele e erra também. Só que o que a gente está trazendo e que eu quero trazer para vocês em relação ao marketing aqui não é algo genérico. É algo muito prático, muito aplicável para o negócio de vocês. Algo muito interessante também que eu aprendi, eu vou contar na prática para vocês sobre isso, sobre essa questão dos concorrentes aqui. Todo mundo é concorrente aqui em teoria, né? Vamos colocar assim. E uma vez eu trabalhei para um diretor que a gente sempre queria estar em evento. Eu era da parte comercial, era da parte da gestão de grandes contas, ou seja, a gente pegava grandes empresas, eu vendia para esses caras, e a gente tinha uma média de faturamento ali só meu, de mais de R$1 milhão por mês, só com as minhas vendas. Então eu podia chegar tarde, 10 horas da manhã, podia ser mais tarde, mas eu vendia muito. Eu conheço um cara que está sentado aqui também, um cabelo branco que vende horrores também, que é raiz, né? Eu conheço. Tá por aí, tá por ali. E a gente, o que eu queria participar de evento, dos eventos da empresa, da área de telecom. E aí esse diretor falou assim para mim, cara, não vamos, porque a gente vai estar se relacionando com os caras, e cara, um gatinho sendo alimentado, ele vai virar um leão e vai engolir a gente. Só que aí certa vez eu ganhei uma premiação, que eu fui viajar para o Sul. E aí nessa apresentação de conferência, nessa visita, a gente conheceu várias empresas, eu fiquei doido lá. E aí eu sentei no ônibus que fazia os trajetos dos passeios do lado de uma diretora de um grande concorrente nosso na época. E, gente, como eu aprendi nessa viagem. E aí eu descobri que o gatinho era a gente. Ele já era o leão. Então, assim, muda esse pensamento em relação a isso. Junte-se. Juntem as cabeças. Juntem as mentes para fazer um negócio de vocês crescer, evoluir e avançar. Seria muito legal se você estivesse fazendo uma campanha de marketing que deu certo, você conversasse com outro sobre isso para ele aplicar também e trocar essa ideia. Todo mundo cresce. Bora lá. Como é que açougues usam digital para vender mais? Lado esquerdo. Com controle lucro. Não é só vender mais. Tem todo um princípio que a gente vai trabalhar aqui, prático, sobre isso. Posicionamento o seu cliente está no digital. A questão é se o seu açougue está. E aqui que eu trago para vocês o fluxo. Como é que se comporta? Lembra que eu falei sobre o comportamento? Como é que se comporta o cliente de vocês? Então, como é que funciona na prática isso? Ele vai fazer a pesquisa, ou ele vai conhecer, eu vou explicar a diferença sobre isso. Ele vai comparar, ele vai te comparar com o mercado, ele vai te comparar com outro açougue, ele vai te comparar de uma forma geral, ele vai fazer comparativos. Ninguém compra um tênis sem comparar com o outro, ninguém compra um carro sem comparar com o outro. Duvido isso. Você está lá no YouTube, você está sempre olhando e comparando coisas para poder tomar decisões. E aí depois ele confere as avaliações. Tá? Como é que eu vou saber hoje se o meu açougue, se o seu açougue é bom, se o seu açougue é ruim? Como é que eu vou comprar de você sem te conhecer? Através de indicação, muito se fala sobre isso, né? Indicou, tem indicação, papapá. Por quê? Porque é mais próximo ali, o cara tá falando para você, cara, isso é bom, isso é ruim. Eu fui lá, deu certo, foi assim, foi assado. Então, avaliações fazem parte dessa rotina dele. A gente chama de jornada do cliente, tá bom? E aí o que acontece? É a nova vitrine. Quem não aparece, não entra na escolha. Então, se você tem 3 opções para escolher algo para adquirir e você não está nessas opções, cara, alguma coisa está errada. Rede social, tráfego pago, eu vou fazer tráfego pago no meu açougue porque falaram que é muito bom. Não faz milagre. Se o seu produto é ruim, não é um push. Se o teu atendimento é ruim, se a gestão financeira é ruim, se o time de balcão é ruim, se o dono não lidera, se a experiência no açougue é ruim, não adianta. Não adianta.
Gente, eu recebo gente todos os dias no meu WhatsApp, nos meus formulários, para querer tráfego pago, porque tá. Quando você vai ver o negócio do cara, bicho, é loucura. O que esse cara falou, trouxe de dados aqui, de informações, de BI, de números que estão na cabeça dele e na cabeça dos colaboradores dele também, é algo que, cara, assim, de 10 empresas que chegam para falar comigo, 11 não chega nem perto dessa estrutura de organização, de processo, de cultura, não chega nem perto, é absurdo, gente. E aí você tem a estatística, você é bom de estatística ali, às vezes o Sebrae, o IBGE que traz ali, são empresas que quebram, não duram muito tempo. Se você olha o negócio desse cara, você fala assim, meu Deus, do jeito que está aqui, esse negócio parece ser inquebrável. É ou não é? Na estrutura que ele montou aqui, no processo que ele tem, parece inquebrável o negócio. Porque é muito organizado, tem que querer muito. Tem que querer muito. E esse é o ponto. E o que te impede de usar o digital do jeito certo? Fiz uma pesquisa com alguns empresários do ramo do açougue, e ali a gente estava querendo saber, fiz uma pesquisa rápida de campo ali, né, para saber em que momento estavam, porque assim, você tem um filipense. Qual é a nossa referência hoje aqui? Cara, filipense. O que filipense tem? Pô, tem um social media, cara. Tem uma pessoa só para delivery, cara. Que isso, é muito luxo, cara. Olha aí, tá com uma Ferrari dizendo que eu tenho que pilotar uma Ferrari, mas como é que eu faço? Comecei agora, eu vi algumas respostas que tem outros momentos diferentes do filipenses, cara. E aí qual é o ponto aqui? Qual é a parada aqui? É a gente entender agora que a gente precisa, dentro do nosso momento, adaptar a questão de produção de conteúdo, de movimentação nas redes sociais, no digital, adaptar isso de acordo com o momento de cada um. Então você vai começar a observar aqui, mas a gente já começa quebrando as desculpas. Não tem desculpa mais, né? Depois de tudo que foi falado, trazido aqui, não tem mais desculpa para não fazer o teu negócio acontecer. Se eu não tenho tempo, qual a solução? Transformar o tempo de atendimento em rotina de conteúdo. Eu vou ensinar como faz isso, tá? Tenho vergonha de aparecer. Isso aqui acho que é 100% ali, né? Tem vergonha de ser julgado, né, cara? Tem medo, tá com medo. E aí pessoas confiam em pessoas. Assim, não tem jeito. Mostrar o rosto, ele falou sobre isso. A gente é rede social. É para socializar com pessoas. Se fosse para ser hoje, assim tal, não sei o que tal, ficar só botando preço, cara, manda para um catálogo pro cara, manda panfleto, pô, vai panfletar. Que é a mesma coisa, porque rede social é para se relacionar. E o relacionamento gera o quê? Gera o quê? Relacionamento? Conexão. Outra palavra, confiança, conexão, certo? É a decisão dele entre comprar com um fulano ou comprar com ciclano. Isso não dá resultado. Aí não tem como, né? Aqui já provou aqui, não precisa nem passar essa parte aqui, já provou que dá resultado, né? Já dá resultado. Tenho medo do julgamento. Cara, quem julga não paga suas contas, cara. Você tem que falar para quem importa. Não é pro teu amigo, não é pro teu parente. Virou blogueirinho, né? Pô, se virou blogueirinho é porque tá dando certo, cara. É porque o trabalho tá sendo feito, entende? Eu produzo conteúdo há muito tempo. E ele gera fruto. Só que não é da noite pro dia, obviamente. Ainda mais o meu, falar de marketing, falar do invisível. O serviço é algo invisível. Produto tem um produto. Você mostrou. E eu? Como é que eu faço? Então, vendo o invisível. Então, eu preciso provar isso, mostrar isso. Com o quê? Autoridade, conhecimento, ensinar. É assim que funciona. Isso aqui foi um cara que desafiou pelo meu TikTok. Eu não faço dancinha lá, é conteúdo, tá? E aí ele fala, cara, passei um bom tempo vendo seus vídeos e resolvi entrar em contato. Entrou em contato, fechou comigo. Esse cara entrou na agência. Porque ele viu meu conteúdo, ele chega muito mais pronto. Mas é muito mais fácil vender para um cara desse. Ele já chega comprando já. Ele já chega só para reunião, só de alinhamento. Porque ele já viu tudo que ele precisa fazer. Eu falei com ele. Ele é meu público-alvo. E a gente vai falar sobre o público-alvo também. Você não tem que falar com qualquer um. Ficou nisso. Depois eu tô conversando com ele. Eu falei assim, cara, esse negócio aí, se tu fizesse isso daí, isso aqui. Ele, não, cara, não é meu público, não. Aí eu, como é que ele sabe? E não é o público dele. Então ele não tem que ficar na rede social se comunicando com um público que não é dele. Não faz sentido. Porque é a grande minoria. Entende? Então quando você entende o teu público-alvo, fica muito mais fácil a tua comunicação acontecer. E como é que você define isso em 3 pontos ali? Ó? Quem é o seu cliente principal? Você pergunta sobre isso, para focar nele. Então, dele é dono de casa, é a família e tudo mais. Eu tenho até um agente no GPT, depois eu vejo se eu consigo compartilhar para vocês, que você dá o que você precisa para ele ali, ele te diz o teu público-alvo. É a dona Maria, que tem não sei quanto, tem neto, que tem não sei o quê, que mora em tal lugar, pronto. E com isso feito, não é bobeira, você define o que você falar. Você, quando saca o celular, você está falando aqui, ó, não é com o celular. É com a Dona Maria que você sabe que é teu público-alvo, cara. Entende? Então esse é o jogo que começa a mudar quando você entende o que é público-alvo e o que não é besteira.
O problema é que você resolve melhor do que o mercado. O problema é que você resolve melhor do que o outro, do que o teu concorrente, do que o outro cara, do que o comportamento... Quem é a Dona Maria? Ela compra onde, essa mulher? Onde que ela compra e que dia que ela compra? Que momento que ela compra, para que ela compra? É assim que você define, essas perguntas vão definir como é que você anuncia o teu produto. Que conteúdo que funciona para o açougue? Aí vem a parte prática aqui. O açougue não precisa viralizar, precisa gerar confiança. Ah, fiz um vídeo que viralizou, alcancei 1 milhão e o fulano não alcançou nada, me dei bem. Não, gente, o cara não é nem do teu bairro, é a mulher lá de São Paulo que curtiu lá o teu negócio e você não tem que falar com muitas pessoas, você tem que falar com a pessoa certa. Esse é o ponto. Não adianta eu aqui lotar com uma sala de 3 mil pessoas, todo mundo, 3 mil pessoas, 20 donos de açougue, o resto é dono de casa. Não adianta, falei para 2 mil pessoas, grande porcaria. Então esse é o ponto. Vem, produto. A gente vai separar em 4 pontos aqui. Como é que eu produzo esse conteúdo? Sobre o produto, cara, corte, qualidade, procedência, preparo. Pensa nisso. Como é que você faz isso? Não é sentar e falar assim, cara, que conteúdo que eu vou fazer hoje? Isso é a pior maneira. Você não vai sair nada da tua cabeça. Próximo ponto. Balcão de atendimento. Quem atende, como atende, qual bastidor real. Pessoa que chegou lá, comprou, está filmando, faz um institucionalzinho ali, dela comprando, preparando, passa. Chegada da carne, o preparo. Chegou o caminhão, chegou o fornecedor, cara, filma. Pronto, conteúdo. Bota no Reels. Chegou, papapá, fresquinho pra você, aquela coisa, tô no GPT lá, diz lá, a imagem assim, o GPT dá pra você. O preparo, como é que eu preparo? Cara, eu vi um cara no TikTok muito top, cara. O cara prepara a carne lá e vai embalando aí, mostra, ele vai narrando no fundo, né? Ele grava tudo, depois ele vai narrando como é que ele fez o processo. E aí o que ele fez? Ele contou a história do cara. A gente chama de storytelling, né? Então ele conta, pô, fulano queria fazer um churrasco, um cara muito famoso do meio sertanejo, papapá, e ele só gosta de carne assim, então eu fiz assim, assim, assado, e eu tô embalando dessa forma e tá saindo para entregar. Gostaram? Cobrei tanto. Aí já dá o valor, já dá tudo. Contou história. Então ele tem um storytelling ali por trás. Lembra da história do gatinho, do leão? Eu começo com storytelling. É isso que vai fazer sentido. Uma história tem início, meio e fim. E a gente chama de jornada do herói. O que é a jornada do herói? Quem é o herói da tua história? Como açougue. Não é você, é o teu cliente. E toda a história, o que ela tem? Ela tem o guia. Toda a história tem um cara que ajuda aquele cara que está com problema a resolver esse problema. Quem é o guia da história? Hã? O açougue, pô. Então você ajuda esse cara a resolver o problema dele e ter um final feliz. Então isso é storytelling. Prova social. Cliente satisfeito. Cara, você tem que coletar depoimento. Isso aqui é ouro. É ouro. Quanto mais distante você está do elogio, mais forte é a tua prova social. O que significa isso? Aqui é o meu açougue. Eu sou o dono desse açougue. Eu tenho um açougue muito bom. Meu açougue é o melhor açougue do bairro. Eu estou perto, gerando prova social para mim mesmo. Se a Dona Maria fala do teu açougue, a prova social é muito mais forte. Aqui no meio tem um influenciador. Sabe o marketing de influência? É uma prova social fortíssima. Mas ela está entre a Dona Maria e o próprio dono do açougue. Então, de novo, quanto mais distante for o testemunho sobre você, do teu produto ou da tua loja, mais forte é a tua prova social. Gravou isso? Então sempre pegue lá, ó, aquele consumidor lá. Pega. Pô, foi lá, é conhecido teu, você conhece, tem relacionamento? Cara, faz um videozinho, tô aqui com a Dona Maria hoje, o que tá levando hoje, Dona Maria? Gente, é difícil isso? Não é difícil, cara, mas tem que fazer. O teu celular hoje é tão ferramenta quanto a calculadora do teu negócio, o BI que ele mostrou aqui, ou a faca do teu açougue. É a tua ferramenta. Coloca isso na tua cabeça. O celular é a tua ferramenta de trabalho. Beleza? Tá claro? Entendeu? Fechou?